Vamos falar de Copa do Mundo. E a gente já chama aqui, claro, o nosso querido Robson Morelli. Muito bom dia, Morelli. Ontem não deu para ninguém, foi Mbappé mesmo, não tem jeito. Acho que o primeiro tempo dá para dizer que não foi super simples, mas o segundo não parecia quartas de final. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Não deu ontem, não deu anteontem, não deu sexta passada. Não tem dado para ninguém nessa Copa desde o dia 11 de junho, quando a competição começou. A França chegou aqui com essa condição de favorito e ela fez por merecer toda essa condição, esses elogios que o mundo está vendo, inclusive a gente brasileiro. A gente morre de inveja dessa França. Não deu, mesmo com erro de pênalti. Lembra alguma coisa, Natália? Mesmo com erro de pênalti, a França foi lá, ganhou o jogo, ganhou do Marrocos, não deu a menor chance para o Marrocos, chutou 17 bolas no gol, não passou perigo algum durante a partida, e a França joga com uma leveza, né? A França joga com uma graça que a gente não viu em nenhum outro clube. Todos os jogos muito mais tensos, muito mais disputados. Não que a França não dispute as suas partidas, ela disputa, claro, disputou ontem o tempo todo, a bola parecia que não queria entrar no primeiro tempo, mas existe uma leveza, existe uma clareza de jogo, existe um entendimento do que está acontecendo em campo, e você não vê nenhum francês vendo o jogo, por exemplo, desesperado, descabelado, né? achando que não vai dar. Você não vê isso, você vê um francês bem natural e com muita confiança nesse time e também no Mbappé, que marcou mais um gol, hein, Natália? Olha, dá pra gente, pelo menos, diminuir um pouco todo esse sucesso comparando o pênalti muito mal batido do Mbappé com o do Bruno Guimarães? Foi muito igual, né? Não Foi é? muito igual, né? O mesmo Foi lugarzinho, muito igual. péssimo, inclusive, né? Ele foi muito mal no pênalti, isso dá pra gente pontuar. É verdade. E o Bono, que pegou o pênalti, o goleiro de Marrocos, é o quarto pênalti que ele defende. É um pegador de pênaltis. Mas foi muito parecido mesmo. Só que depois o que aconteceu na partida não foi nada parecido, né? Porque a França continuou se impondo e o Brasil se desesperou, se descabelou, começou a errar tudo e perdeu a partida. Antes da gente falar do jogo de hoje, ô Morelli, tem muita gente aqui curiosa para saber o lugar de onde você fala. Todo dia tem gente comentando do lugar, de onde o Morelli tá, e também muita gente quer saber de placar. Ontem a gente falou sobre a França, que muito provavelmente era ela que ia ganhar, então quando a gente falar do próximo jogo, eu te pergunto a sua opinião sobre exatamente quem deve ganhar a próxima partida. Mas me fala primeiro de onde você fala. Eu procuro, né? Eu procuro falar com vocês sempre de um lugar da cidade. Às vezes eu mostro a Pedra de Selva, né? Que é Nova York. Às vezes eu venho para um parque tranquilo, né? Tranquilo, na parte east de Nova York. Eu estou em Manhattan. Eu estou do lado da casa do prefeito de Nova York, o Mandani. Ele mora aqui num parque, tem policiais, né, cercando a casa, fazendo a segurança. Eu passo em frente a esses policiais, já estou até cumprimentando de vez em quando esses policiais. E ele mora aqui do lado e eu estou nesse parque tranquilo. Tem uma quadra aqui do meu lado esquerdo, as pessoas correndo. É bem bacana aqui, bem bonito. Mas hoje eu trago um pouco de verde para vocês. Sim, tá vendo? Tem muito verde aí, né? O Zoran que tá acompanhando muitíssimo a Copa do Mundo, né? Ele adora futebol, adora essa agitação na cidade, um prefeito progressista com mais histórico em Nova York, né? Muitas vezes no restante do país não, mas em Nova York sim. Fez algumas declarações que vão ficar polêmicas mesmo, defendeu os egípcios, enfim, ele tem uma atuação bastante importante, muito mais exatamente do que o do próprio presidente Donald Trump, que não sabia nem o que era um cartão vermelho, né? Mesmo assim, interferiu bastante, como a gente pontuou aqui, pedindo a anulação lá do cartão de um dos jogadores mais importantes da seleção dos Estados Unidos. Ô, Morelli, hoje tem outro jogo muito importante, mais um dia de quartas de final, diferente de amanhã, que tem 2 jogos. Amanhã é aquele diazão de Copa do Mundo que a gente já tá se sentindo falta. Hoje é só um, às 4 da tarde, com uma seleção muitíssimo importante, que é a da Espanha, que
não tem se destacado talvez do jeito que a gente achou que ia, o Lamine Yamal ainda muito jovenzinho, não tem apresentado todo o futebol que a gente esperava dele, que ele já apresenta, né, fora ali da Copa do Mundo, da sua própria seleção. E Bélgica, que também não apresentou um grande futebol, apresentou contra os Estados Unidos, justamente depois dessa situação toda do cartão vermelho, mandou os Estados Unidos de volta para casa, onde está acontecendo mesmo a Copa do Mundo. Mas a Bélgica tem grandes nomes na seleção, né? Talvez não funcionem exatamente tão perfeitamente ali na seleção, mas é uma seleção cheia de nomes importantes para o futebol mundial. E é uma geração diferente, né? A Bélgica tem uma geração mais envelhecida, que já disputou Copas, e a Espanha numa geração mais nova, inclusive com o Lamine Yamal, esse garoto de 18 anos. O Lukaku, que é um jogador que a gente conhece de outras Copas, o De Bruyne, que está no banco, não é titular, mas está junto com o grupo, o Trossard, que é titular. Então é uma geração já mais experiente, mais velha, e talvez muitos jogadores estejam na sua última participação em Copa do Mundo. Mas é um time que foi crescendo e melhorou. E a Espanha chegou com uma pompa gigantesca, mas não conseguiu jogar bem ainda, mas está se classificando, né? Faz 40 anos hoje nessa, né, que a Bélgica eliminou a Espanha na Copa de 86, e nos pênaltis. Então pode acontecer de novo. Eu penso que a Espanha é mais time, eu penso que a Espanha ganha o jogo. E se você me perguntar o placar, eu já posso até dizer. Eu acho que a Espanha ganha de 3-1. Acredito muito mais nesses garotos da Espanha, Rodri, Pedri, Dani Olmo, o próprio Yamal, do que nesse time da Bélgica. Eu acho que a Bélgica fez uma coisa excelente, que foi ganhar dos Estados Unidos, né? Não por causa dos Estados Unidos, porque o time até estava jogando bem, nós falamos aqui, mas foi pela interferência do Donald Trump, o presidente, naquela história do cartão que você acabou de falar. Exatamente. Agora, como a gente não vai se ver amanhã, o Morelli segue trabalhando profundamente durante esses próximos dias de reta final de Copa do Mundo, mas eu e ele a gente não se encontra, porque o Acorda só volta segunda-feira. Então, acho que vale a gente falar também sobre o dia de amanhã, diazão de Copa do Mundo. 2 jogos também com, claro, as seleções teoricamente mais importantes dessa Copa, já que a gente está na reta final, né, Morelli? Eu acho que os olhos ficam todos voltados para a Argentina, porque a Argentina está mostrando também um futebol competitivo, com muito mais tango do que a França, né? Com muito mais sofrimento do que a França, mas ela joga bem. E o que está se falando aqui já, Natália, é da possibilidade de, novamente, França e Argentina na final. A final da última Copa do Mundo, no Catar, em 2022, foi França e Argentina. 3-3 no tempo normal, e depois a Argentina ganhou nos pênaltis. O Messi fez 2 gols nesse tempo normal e o Mbappé fez 3 gols. Então tá todo mundo já querendo, inclusive, essa revanche Messi-Mbappé, França e Argentina. Naquela ocasião, 4 anos atrás, deu Argentina, tá aí o Messi. Então tá todo mundo na expectativa disso. Um dia mais de jogo, um dia menos de Copa. É assim que a gente vai chegar no dia 19, na grande final aqui em New Jersey, né, em Nova York, para esse jogo, com shows, com músicas, com Justin Bieber. Mas é isso que está se desenhando já. Todo mundo está querendo esse França e Argentina de novo. O pessoal gosta de uma revanche, viu? Sim, gosta mesmo. E foi interessante você falar sobre os shows do intervalo, né? Muito também tem se discutido. Acho que é interessante a gente falar mais até para frente, nessa reta final da Copa do Mundo, Morelli, sobre isso, sobre a influência dos Estados Unidos no esporte, né? No futebol, a coisa da pausa para hidratação, os DJs ali nos intervalos, né, dos jogos, e a gente vai ter tipo uma final de Super Bowl com um grande show ali, ou com grandes shows no final. Afinal, Super Bowl é aquele dia especial para o americano, que é a final da NFL, o futebol americano, e isso deve se repetir de uma forma parecida com a final da Copa do Mundo. Isso é pauta para a gente discutir aqui mais para o final, naquele momento que a gente vai começar a fazer balanços, né? Já dá para a gente começar a pensar sobre isso, porque depois das quartas vem a semifinal, depois da semifinal vem a final e também, claro, o jogo de terceiro e quarto lugar, que a gente tem grandes traumas, né? Para o Brasil é sempre muito polêmico também quando a gente cai
para disputar o terceiro lugar. Ô, Morelli, mais uma importante pergunta bom, a Argentina agora joga contra a Suíça, que não é, assim, né, uma seleção que a gente estava esperando tanto ver a continuidade e tudo mais, mas depois, na semifinal, deve ter um jogão, né, a depender do que acontecer hoje e também amanhã com a Argentina. E aí, realmente, depois de uma semifinal muito boa, aí se for Argentina e França na final, aí melhor ainda, né, com certeza vai ser um jogão. Melhor, mas tem pelo caminho uma Noruega e Inglaterra, né? Que assim, reúne também dois jogadores extraordinários aqui nessa Copa, o Haaland e o Harry Kane. Então, assim, vai ser um pega bem bonito. Era para o Brasil estar nesse lugar contra a Inglaterra, mas o Brasil não conseguiu. E é um jogo importante, porque a Noruega também é um time de destaque aqui. Tá aí o Haaland, o grandalhão, que sabe fazer gols, que se diverte jogando futebol, que se diverte com a torcida, que toca aquele bumbo, né? Dando o comando para a remada Viking. Então ele está se divertindo demais, demais. Atendeu todo mundo nas coletivas, não brigou com ninguém, não empurrou ninguém, não fez cara de bravo com ninguém. E tem do outro lado o time inglês, que é muito mais sério, né? Muito mais sério porque é muito mais cobrado. O time inglês é cobrado como o time brasileiro. Ganhou uma Copa do Mundo, 66, e não ganhou mais. Então eles carregam também, os inventores do futebol, eles carregam isso e é uma pressão danada. E parece que esse ano vai. Parece que eles estão mais confiantes do que em outras edições. Aí o Harry Kane, que também é um cara muito simpático, 32 anos, está disputando a sua última Copa do Mundo, fala, conversa, sorri. A gente não vê muitos jogadores brasileiros sorrindo, né? Eles sorriem entre eles lá, mas quando está em público eles não sorriem. Então tem esse jogo que é muito importante para a gente acompanhar, Natália. Pois é, eu acho que eu tô sentindo que a minha torcida, agora que a gente não tem mais Brasil, é pela Inglaterra. Eu acho muito curioso, eu acho muito bonito ver o Kane jogar. Ele é esse jogador muito decisivo, apareceu na Copa do Mundo agora, durante o tempo todo, ou os tempos todos, mas principalmente conseguindo fazer a Inglaterra avançar, fazendo gol ali muito no finalzinho dos jogos, assim como também tem o Haaland, né, do outro lado, como você bem pontuou. Eu tô achando que minha torcida tá levemente pela Inglaterra. E principalmente também porque eu não quero seleções que já têm algumas estrelas chegarem mais próximos do Brasil. E se der França e Inglaterra, é um confronto histórico, não só no futebol, como na história da humanidade, né? Como na história da humanidade. Tem muita coisa envolvida nisso. Eu acho que eu pendo também para a Inglaterra. Eu não quero ver. Acho que a Noruega fez o que tinha que ter feito já nessa Copa do Mundo, que foi eliminar o Brasil, e dar essa remada Viking para todo mundo se deliciar, e a gente vai falar disso por muitos anos. Eu gostaria de ver a Inglaterra na final também. É isso. O Fernando Jordão, nosso diretor, falou que vai ser um jogo França e Inglaterra que vai durar 100 anos. Esses momentos históricos também da Copa do Mundo são muito incríveis a gente registrar e, como o Morelli falou, a gente vai ficar se lembrando para todo sempre. Valeu, hein, Robson Morelli? Daqui 10 minutinhos menos estará ao vivo no Corneta Metrópolis, nosso programa de Copa do Mundo. Valeu, hein? Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos.